porque você tem coisa que teve um impacto, né, um valor na história humana, 100 anos depois o negócio desaparece, né? E Jesus impressiona muito porque ele não escreveu nada, ele viveu nesse ambiente limitado e simplesmente ele é a maior referência de impacto da história, quer a pessoa acredite ou não. Eu queria fazer uma leitura, porque às vezes o pessoal fala, o pessoal mencionou um negócio por alto, olha só o que o Joséfo escreveu aí em torno dos anos 90. Ele diz assim: havia um sábio chamado Jesus. Seu comportamento era bom e sabe-se que era uma pessoa de virtudes. Muitos dentre os judeus de outras nações tornaram-se seus discípulos. Pilatos o condenou à crucificação e à morte. E aqueles que haviam sido seus discípulos não deixaram de segui-lo. Eles relataram que ele lhes havia aparecido 3 dias depois da crucificação e que estava vivo. Talvez ele fosse o Messias sobre o qual os profetas relatavam maravilhas. A carta de Plínio, no comecinho do 2º século, diz assim: os primeiros cristãos tinham o costume de se reunir antes do amanhecer, num certo dia, quando então cantavam de modo responsivo versos de um hino a Cristo, tratando como Deus, e prometiam solenemente uns aos outros não cometerem maldade alguma, não defraudar, não roubar, não adulterar, nunca mentir, e não negar a fé quando fossem instados a fazê-lo. E o Luciano de Samota, que também é um autor grego do século II, logo depois, né, do surgimento da igreja, ele diz: os cristãos, como sabes, adoram um homem até hoje, o personagem distinto que introduziu seus rituais insólitos e foi crucificado por isso. Os cristãos são todos irmãos desde o momento em que se convertem e negam os deuses da Grécia e adoram o sábio crucificado e vivem segundo as suas leis. Então, é importante o pessoal ouvir direitinho o que o pessoal deixou escrito antes de imaginar como... Não, isso aí foi inventado, não sei por quem, não sei quando, muito tempo depois. Isso é documento. Isso é documento, né? Isso é coisa... Documentos escritos por não cristãos, né? Sim. Plínio, por exemplo, romano. Plínio, o próprio Luciano também, que é anticristão. Ele falou para detonar, mas ele faz referência, olha, os caras estavam totalmente devotados a esse indivíduo que surgiu na história, né?